aproveitar, né, como o professor Charley comentou, aproveitar se tem algumas pessoas sendo removidas aí, mas eu vou deixar o Charley operando, porque senão eu não consigo falar e gerenciar a sala, ele vai me ajudar. Bom, então, a gente aproveitou, na verdade, nesse momento de isolamento social, como o Charley explicou, né, as aulas de pós-graduação na FESP estão suspensas, né, até que a gente possa voltar aí à nossa vida presencial. Então, os professores, né, e eu me incluo, claro, nesse grupo, fizemos, assim, um bem bolado para trazer, né, para vocês, pessoas de São Paulo, pessoas de fora de São Paulo, um pouco daquilo que a gente conversa na FESP. É uma aula aberta, né, então a ideia é que cada professor fizesse um recorte de um tema que ele trabalha, que ele desenvolve. E eu, né, como o Charley falou, uma das minhas áreas de pesquisa é a gestão do conhecimento. Esse tema é um tema muito amplo, né, para uma aula aberta. Algumas pessoas conhecem um pouquinho, outras pessoas conhecem bastante, né? Eu vi aí no grupo vários ex-alunos que já tiveram até a oportunidade de me ouvir falando de gestão do conhecimento. Então, eu fiz um recorte. A ideia, então, de hoje, né, é fazer um recorte dentro de um tema da gestão do conhecimento, que eu gosto bastante, que é a aprendizagem, né? Como as empresas aprendem. Esse é um conceito que às vezes causa assim, um certo estranhamento em algumas pessoas, porque elas dizem, puxa, mas a empresa aprende, quem aprende são as pessoas. Então, essa é uma teoria, né? Como tudo que a gente estuda em gestão do conhecimento, existem alguns conceitos que, se a gente olhar sob o ponto de vista da palavra, dói o ouvido, né? A empresa aprende, a gente cria conhecimento. Então, às vezes, essa conceituação da gestão do conhecimento pode causar, assim, uma certa estranheza. Então, eu já deixo, né, quem nunca teve muito contato com a área, já deixo vocês avisados que tudo que eu vou falar, né, é baseado nas pesquisas e nos estudos teóricos da área, e, inclusive, né, esse conceito de aprendizagem organizacional. Eu vou colocar aqui a minha tela. A ideia agora é fazer esse compartilhamento com vocês da apresentação. O Charley, ele falou, né, sobre a apresentação. No caso, Charley, já te deixo avisado, depois eu te mando, né, essa apresentação pelo e-mail, para que você possa disponibilizar para as pessoas que eventualmente queiram ter, né? Eu tenho alguns links aqui, algumas coisas que podem ser úteis. Eu só queria que você, Charley, me falasse se está vendo direitinho, se está tudo certo. Eu estou fora do bate-papo. Perfeitamente, professora. Eu estou conseguindo ver objetivos da aula de hoje. Perfeito, Charley. Só para ter segurança de que está tudo certinho. A ideia, então, o Charley falou no início, eu vou fazer essa breve apresentação. Depois eu vou lá para o bate-papo, né, para que eu possa responder as perguntas, e depois o Charley vai abrir os microfones para a gente poder interagir, que é o mais interessante, né, nessa aula aberta, a interação. Como a gente está usando uma ferramenta que ela disponibiliza aí, né, a apresentação, e depois a gente volta lá para o nosso bate-papo, então eu vou fazer essa apresentação e depois eu volto. Então, quem tiver ao longo da minha fala, né, se alguma coisa, né, se vocês tiverem algum insight, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, né, joguem lá no bate-papo, né, depois eu volto lá para a gente poder conversar. Tá? Então, como eu disse, a ideia é falar um pouquinho, né, sobre esse conceito de como a empresa cria conhecimento dentro desse contexto da gestão do conhecimento, que a criação do conhecimento ela pode ser estudada, né, sob diversas óticas, e aí o nosso recorte é no contexto aí da gestão do conhecimento. Um tema que deriva da criação do conhecimento é a aprendizagem organizacional. Como a empresa cria conhecimento, como a empresa retém esse conhecimento, como a empresa aprende. E eu vou usar, né, um autor que eu gosto muito, eu vou trazer para vocês aqui, inclusive, né, um pouquinho da obra dele, vou apresentar o livro, que é um livro muito clássico na área de gestão do conhecimento. Quem gosta dessa área, quem estuda essa área, pode, inclusive, adquirir o livro, né, um livro que ainda está disponível, e eu gostaria de sugerir, né, o David Gravin para vocês. Vou pedir só um minutinho aqui. Ambiente doméstico, a gente precisa gerenciar
mostrar também o que está acontecendo na nossa casa, né? Então, o pessoal aqui do cômodo ao lado estava animado, aí eu mandei um WhatsApp, falei, pessoal, estou em aula. Então, a gente tem o conceito de criação do conhecimento, esse conceito que deriva, que é a aprendizagem organizacional, e esse contexto do Garvin, que é o autor que eu queria apresentar para vocês. Bom, como é que a empresa cria? Né? Como é que como as pessoas criam conhecimento, como a empresa cria conhecimento? Esse contexto inicial é o que vai abrir, né, a minha fala para apresentar o contexto de aprendizagem organizacional. Tem um autor, né, uma dupla de autores, que certamente, né, quem é da área da informação, quem é da área da administração, certamente já ouviu falar, né, numa dupla de pesquisadores, que é o Nonaka e Takeuchi. Eles têm uma obra muito vasta na área de gestão do conhecimento, mas esse livro que está aí, né, eu coloquei a capinha dele, é um livro da área de gestão do conhecimento, que é o... está com probleminha de microfone. Isso. Esse livro é um livro clássico da área, que é o Criação de Conhecimento na Empresa. Esse livro, ele marcou o início, né, do estudo, da criação do conhecimento, da gestão do conhecimento nas empresas. É um livro muito interessante, ele traz uma série de causas, né, uma série de histórias, de como as empresas japonesas aproveitaram, né, não só a cultura oriental, mas processos que foram estabelecidos para que a empresa pudesse organizar, né, o que se nomeia como gestão do conhecimento. Os autores, né, ao longo dessa obra, que é, como eu disse, a precursora da área de gestão do conhecimento, que eu digo que 11 autores que trabalham, 10 autores que 11 autores que trabalham gestão do conhecimento, 11 citam Nonaka e Takeuchi. Eles dizem, né, que como as pessoas criam conhecimento, nós, né, cada um de nós cria conhecimento, aprende, quando a gente interage, né, com pessoas, com elos humanos e com tudo aquilo que as pessoas geram, né? Então, se a gente pensar ao longo da nossa história, né, enquanto humanidade, a gente tem uma tradição, né, de documentar, né? Eu costumo brincar quando eu falo sobre esse assunto, né? Todo mundo já deve ter visto aquele filme A Era do Gelo, em que a preguiça, né, que é o Cid, ela faz assim uma amizade, né, com o tigre acho que é tigre de Bengala, né, enfim, com aquele tigre lá que está na historinha, e ele faz aquela amizade e tal, e aí em determinado momento da historinha, ele entra numa caverna e ele vê, né, os registros ali de pessoas que passaram por aquela caverna e que mostram que o tigre é do mal e mata as pessoas. Tá? Quando ele se depara com aquele registro, né, com aquela historinha de que os tigres matam as pessoas, cai a ficha dele e ele começa a ficar com medo, né, do Diego. O nome dele é Diego. Fica com medo do Diego, por quê? Porque ele aprende que ele deve ter medo do tigre, porque alguém, né, registrou na parede da caverna que os tigres são do mal. Então, a gente brincadeiras à parte, né, ao longo da nossa história, esses documentos, né, são que preservaram a nossa história, e dentro do contexto da empresa, a gente tem várias pessoas aí no grupo que são especialistas, né, em gestão documental, na área de arquivologia. Vocês melhor do que eu sabem a importância, né, da empresa registrar desse contexto, né, da informação, do conhecimento ser de alguma forma externalizado. Então, o Nonaka e o Takeuchi, eles dizem isso, né? A gente cria conhecimento quando as pessoas interagem entre si ou quando as pessoas interagem com aquilo que é documentado, e né, e aí pensando no contexto da organização, a organização, ela retém, ou pelo menos ela deve estabelecer processos, né, para reter, para utilizar, para repassar, para reusar, né? Reusar conhecimento é um termo muito usado na gestão do conhecimento, né, que é aquele velho conceito da gente não reinventar a roda. Quantas soluções já foram testadas e, às vezes, elas são perdidas na organização, né? Elas estão na cabeça das pessoas. A pessoa sai da empresa e aquele conhecimento que a pessoa tinha sobre determinada situação sai com ela, né? Quem nunca vivenciou uma situação profissional assim?
Então, essa é a base, né, na verdade, da obra do Nonaki Takeuchi, que, volto a dizer, é uma leitura que vale a pena. Os casos são um pouco antigos, estão num contexto diferente, né? Eles têm até uma obra mais recente, em que eles olham novamente a teoria deles à luz de um mundo mais contemporâneo, também vale a leitura. Bom, e a base da obra deles foca em quem, gente? No elemento humano. Né? É muito claro na obra do Nonaki Takeuchi e nos estudos da gestão do conhecimento a importância do elemento humano. A gente tem inteligência artificial, a gente tem várias pesquisas hoje, né? Até alguns autores falam da aprendizagem das máquinas. Nesse contexto, né, a gente sabe que a tecnologia está avançando, mas dentro do contexto da gestão do conhecimento, é muito importante a gente entender e reforçar que o conhecimento depende das pessoas, né? O que eu sei, eu só consigo passar o que eu sei se eu tiver interesse, né? E se a pessoa que está recebendo aquele conhecimento que eu estou repassando estiver aberta a esse conhecimento. Né? Então, existem vários processos aí envolvidos quando a gente fala em aprendizagem. Mas, né, para a gente poder começar a nossa conversa, a criação do conhecimento depende das pessoas e depende da interação entre essas pessoas e o registro que outras pessoas fizeram do conhecimento da informação. Aí vem um conceito que certamente todo mundo já conhece, já viu, né, que é a famosa classificação do conhecimento que o Nonaki Takeuchi fazem na obra dele, que hoje todos os autores, né, que estudam, inclusive para quem é da área, né, da ciência da informação, tem uma autora muito consagrada na nossa área, que é a professora Marta Valentim, lá da Unesp de Marília, né, tem uma produção vasta na área de gestão do conhecimento. A professora Marta trabalha muito bem nessa questão da tipologia do conhecimento e da diferenciação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Já disse, né, esse material eu deixo para vocês, a ideia é nem ficar, né, teorizando muito, a ideia da aula é falar um pouco e depois ouvir, interagir com vocês, mas eu quero fazer esse percurso, né, para chegar no Garvin, que é a cereja do bolo, né, o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, nesse contexto de que conhecimento é dividido, né, para a gente ter um entendimento mais claro, ele é dividido em duas tipologias. Tem o famoso conhecimento tácito, né, que é aquele conhecimento que a gente tem, né, que é subjetivo, e que a gente, ao longo da vida, né, com todas as nossas interações humanas, inicialmente, né, as interações familiares, depois a gente começa a ter as interações sociais, depois a gente vai para a escola, depois a gente aprende a ler, enfim, à medida que nós, como seres sociais, aí a gente vai avançando no nosso contato com outras pessoas, e à medida que a gente aprende a ler, e hoje, pensando no mundo da internet, a gente acessando vídeos, né, acessando podcasts, imagens, enfim, a nossa carga de conhecimento tácito, ela vai, né, obviamente, evoluindo à medida que a gente começa a ter mais contato com isso. Esse conhecimento é extremamente intangível, né, é muito difícil a gente falar o que a gente sabe, e muitas vezes a gente só sabe que sabe quando se depara com uma situação, e aí você tem aquele famoso cair a ficha, né? Cair a ficha também exige um conhecimento tácito, porque muitas pessoas não sabem o que é ficha, né, gente? Especialmente na era digital. Mas, enfim, o cair a ficha, né, ou o insight, ou aquela sacada que nós temos muitas vezes quando a gente se depara com uma situação, está vindo aí, né, emerge esse nosso conhecimento tácito, que ele é resultado da prática, né? Quantas vezes a gente aprende errando, né? Na vida profissional da gente, a gente às vezes tem uma situação que não dá muito certo, e aí a gente usa aquela situação negativa para colher um aprendizado, enfim, o conhecimento tácito, ele é aquilo que nós sabemos baseado em toda a nossa experiência social, familiar, profissional. Aí vocês devem estar me perguntando, devem estar pensando, Valéria, o conhecimento tácito tem a ver com a idade? Não necessariamente. A gente pode ter uma pessoa com uma idade avançada, mas que ao longo da vida teve poucas conexões. Uma pessoa, por exemplo, que não é alfabetizada, uma pessoa, por exemplo, que vive numa situação
de, sei lá, uma zona rural, né, numa situação que, ao longo da vida, teve poucas interações com pessoas ou com registros do conhecimento, essa pessoa pode ter, né, um conhecimento tácito até inferior de uma pessoa muito mais jovem que, eventualmente, se abriu mais para o mundo, né, interagiu com mais pessoas, né? A gente tem muitas pessoas hoje jovens, mochila nas costas, né, vai vivenciar, ou pela leitura também, né, que para a gente que gosta de ler, como a leitura expande os nossos conhecimentos, nosso conhecer aí. Jefferson, seu áudio está aberto. Opa, obrigada pela ajuda, pessoal. É que eu não consigo ouvir, tá? Obrigada pela ajuda. Bom, então esse conhecimento tácito é algo intangível, extremamente subjetivo e que tem a ver com tem relação, né, com a experiência de cada um de nós. E depende também das questões de habilidade, claro, né? Nem tudo que eu tenho contato eu vou aprender. A gente tem as questões, por exemplo, né, de eu posso entrar num curso para aprender a dirigir, mas eventualmente eu não tenho habilidade para aprender a dirigir. Eu posso ter contato com um curso de idiomas e eu posso ter algum tipo, né, de bloqueio ou dificuldade para aprender esse conhecimento. Então, para aprender, né, para ter acesso a esse conhecimento. Então, é importante entender também, né, que o conhecimento tácito ele vai sendo criado e vai sendo adquirido, mas é um processo que, né, que tem aí a interferência de vários fatores. Mas o que é mais importante para a gente entender, né, nesse conceito é que é algo subjetivo, intangível, que está com a gente e que, às vezes, mesmo que a gente queira, a gente tem dificuldade para exprimir. Eu não sei tudo que eu sei, né? E à medida que a gente vai exercitando isso, a gente vai tendo noção desse conhecimento. Bom, vamos seguir? Aí a gente tem um outro tipo de conhecimento que tem relação direta com o tácito, que é o explícito, ou seja, aquele conhecimento que alguém sabe, de alguma forma foi externalizado, ou seja, foi explicitado. Então, à medida que eu documento, à medida que eu faço, né, que eu escrevo um livro, que eu vou na internet, faço lá um tweet, que eu gravo, né, um podcast, que eu gravo um vídeo, esse vídeo que a gente está gravando agora nessa aula aberta vai ser um conhecimento explícito, né, eu tenho aí os slides, mas o que eu estou falando, né, quando a gente está depois a gente vai para a interação, certamente o que vocês me falarem, o que vocês me perguntarem, vai gerar aí, né, uma resposta e um jeito de olhar diferente sobre determinado objeto, né? Então, esse conhecimento explícito é aquele conhecimento que as pessoas têm, mas de alguma forma ele foi registrado, foi explicitado. Vou fazer um plim-plim aqui, né, na explicação. Alguns autores discordam, né, desse conceito de conhecimento explícito. Eles dizem que não existe conhecimento explícito, que conhecimento é tácito, que conhecimento explícito é informação. Então, alguns autores, né, é importante registrar que talvez nas leituras de vocês, né, e vocês, de repente, já tiveram esse tipo de contato com a área, e vocês podem ter se deparado, né, com esse conflito teórico, né, de que conhecimento explícito é informação, de que só é conhecimento quando é intrínseco, quando é subjetivo. Eu costumo dizer, né, que independente do rótulo, o que nos interessa é o conceito, né, e nós, falando, né, como uma pessoa que é da área de informação, nós que atuamos com informação, independente de ser nomeado de conhecimento explícito ou de ser nomeado de informação, a gente está falando de algo que é documentado, que é explicitado e algo que pode ser gerenciado, né, que isso sim tem muita relação com a nossa área. Mas isso é uma outra aula aberta, né? Falar de como a gente pode fazer a gestão da informação e a gestão do conhecimento. Aqui a ideia de mostrar as tipologias do conhecimento é a gente entender como o conhecimento é criado. Não vou entrar em teorizações aqui, senão a aula aberta vai ficar muito chata, a ideia não é essa, a ideia é a gente conversar, mas eu preciso trazer para vocês, né, a famosa, né, que vocês já devem ter ouvido falar, a famosa espiral do conhecimento do Nonaki Takeuchi.
De um jeito muito simples, né? Como eu vou explicar para vocês? Se a gente tem, né, aquela premissa de que o conhecimento tem dois tipos, aquele tácito, que é nosso, intrínseco, subjetivo, e a gente tem aquele outro tipo de conhecimento, que é aquele que está explicitado, de alguma forma registrado, quando esses dois tipos de conhecimento esbarram, e ele colocou na espiral, gente, por uma questão teórica, né? Porque a gente sabe que no mundo real isso se esbarra, se desesbarra, enfim, isso acontece, né, de uma forma até, né, meio, enfim, não tem as divisórias, né, como tem a espiral aqui, cada quadradinho. Claro, quando isso acontece no mundo real, a gente está o tempo todo lidando com aquilo que é tácito e com aquilo que é explícito. Então, basicamente, né, o que a espiral nos ensina? Que as pessoas aprendem quando elas entram em contato, né, que é o famoso modo de conversão da socialização. Então, as pessoas conversam, as pessoas, elas interagem, né, e elas, claro, elas também podem interagir usando ambientes virtuais. A gente não está falando só de socialização presencial, a gente pode ter socialização também usando plataformas digitais, mas, de qualquer forma, é quando as pessoas, entre pessoas, se conectam. Então, a gente socializa. Quando eu ensino alguma coisa para alguém, eu posso estar socializando o meu conhecimento. Outro modo de conversão, né, é a externalização. É quando aquele conhecimento que é meu, de alguma forma é explicitado, ele é documentado, ele é registrado. Quando eu gravo um áudio no WhatsApp, ensinando uma amiga como chega na minha casa, eu estou externalizando algo que eu sei, né, num registro que ela vai poder ouvir novamente todas as vezes que ela vier à minha casa. Outro modo de conversão é a combinação, né, que é basicamente o que eu estou fazendo agora, ou seja, a gente tem lá a obra do Nonaki Takeuchi, a gente tem vários artigos científicos, a gente tem muita coisa escrita sobre o Nonaki Takeuchi. Eu peguei esse conhecimento e explicitei aqui, né, num formato de apresentação, para poder trazer de uma forma um pouco mais visual, de um jeito mais simples para vocês. Eu fiz aqui uma combinação, ou seja, eu peguei algo que estava documentado, né, nos livros e na teoria do Nonaka, e trouxe para vocês aí num formato, e vou passar, né, como eu já brinquei com vocês, vou deixar essa apresentação para que vocês possam assistir novamente, enfim, usar para qualquer fim. Esse é o modo de conversão nomeado de combinação. E o outro modo de conversão, né, que não é linear, tá, gente? Eu estou apresentando aqui de forma linear, só para facilitar mesmo o nosso bate-papo, mas um outro modo de conversão que a gente tem na gestão do conhecimento é a internalização, ou seja, é aquilo que está explicitado, aquilo que está documentado, aquilo que está registrado, de alguma forma passa a ser internalizado. É aquele momento, pessoal, em que eu aprendo. Todo mundo já passou por essa experiência, né? Eu leio, eu acesso algo que está registrado, chega uma hora eu não preciso mais daquilo que está escrito, porque eu aprendi. Então, eu vou trazer aqui um exemplo bem simplesinho, né? Para a gente poder entender como roda a espiral. Por exemplo, a questão da socialização aqui, eu trouxe para um ambiente organizacional, né? Eu entro numa empresa, sou um estagiário, começo lá uma atividade profissional. Muitas vezes, né, as empresas trabalham com esse processo de socialização, um ensina o outro, né? Muito comum, já aconteceu com todo mundo, né, na nossa vida profissional, a gente se deparar, né, com uma realidade que eu dependo de uma pessoa para me ensinar a tarefa. Esse é um processo de socialização. Tá errado isso? Claro que não tá. É complicado se só existir o processo de socialização. Por quê? Porque se a pessoa que sabe não tiver mais na empresa, eu não tenho como repassar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Esta é a encrenca e a necessidade da gente ter a gestão do conhecimento. A gente precisa ter processos capazes de gerenciar esse conhecimento que é gerado na empresa para que ele fique o quê? Explicitado, para que outras pessoas possam acessar aquele conhecimento. Então, nesse exemplo simples que eu dei, uma pessoa ensina a outra, vamos pensar na externalização? É quando essa pessoa que ouviu, que sabe, que está no tácito, ela resolve escrever o quê? Um procedimento. Então, quando a gente documenta alguma coisa, quando a gente, quem, né, já passou por esse contexto da gestão da qualidade, né, a gestão do conhecimento e a gestão da qualidade são duas gestões que conversam muito.
Quando a gente documenta um processo, quando a gente põe no papel, quando a gente grava, quando a gente coloca no ambiente digital, a gente está fazendo o quê? A gente está externalizando. Para quê? Para que outras pessoas possam acessar aquele conhecimento. Um procedimento, todo mundo que trabalhou em ambiente, que trabalha ou trabalhou em ambiente organizacional, sabe a importância da gente ter um procedimento documentado. Vamos lá seguir a espiral. Quando eu tenho esse conhecimento explicitado num procedimento, eu posso gerar um outro conhecimento em cima daquele conhecimento. Eu posso, por exemplo, fazer uma cartilha, eu posso fazer um infográfico, eu posso pegar aquele procedimento e escrever um outro procedimento, ou seja, eu vou trabalhar aquilo que já está explicitado num outro formato de explicitação, ou seja, num outro suporte. Essa é a combinação. E aí, seguindo, eu desenho para poder avançar, outro processo que a gente tem, outro modo de conversão que a gente tem, é a internalização, ou seja, depois de algum tempo, eu não preciso mais perguntar, eu não preciso mais consultar o procedimento, eu não preciso mais consultar a cartilha, eu aprendi, ou seja, aquilo que estava explicitado passa a ser internalizado, eu passo a aprender. Essa é a famosa espiral do conhecimento do Nonaki Takeuchi, é a base da gestão do conhecimento. Ah, Valéria, a espiral roda bonitinha? Sim, claro que não, né? Ela pode começar em qualquer quadrante, tem empresas que têm mais um quadrante do que outro quadrante, por isso que quando se começa, na verdade, um processo de gestão do conhecimento, eu já fiz isso profissionalmente algumas vezes, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Fazer um mapeamento, né? Entender como a empresa cria conhecimento, onde estão os registros do conhecimento, como a empresa, né, gerencia esses fluxos de informação. A professora Marta Valentim tem um texto muito interessante sobre isso, que ela fala dos fluxos formais e dos fluxos informais. Muita coisa está lá registrada, oficial, mas tem muita coisa, né, nos fluxos informais, a famosa rádio peão, né, aquele processo de socialização, onde aquele conhecimento muitas vezes está só no tácito. Todo mundo já deve ter vivenciado uma situação profissional, quando a empresa não tem processos de gestão do conhecimento e a pessoa perde uma pessoa, seja porque ela foi para a concorrência, seja porque ela arrumou outro emprego, enfim. Muitas vezes esse elo da espiral se quebra quando pessoas que detêm conhecimento importante para a organização, conhecimentos críticos, elas saem da organização, né? Por isso é muito importante não só a empresa entender como roda a sua espiral, ou seja, como os processos de criação do conhecimento funcionam, para aí sim, né, trabalhar realmente com o processo de gestão. Esse aqui é um contexto, tá, pessoal? Esse contexto da gestão do conhecimento é para nos levar, né, para aquilo que eu vim falar para vocês hoje, que é o que eu acho que vai ser bem legal, esse conceito de como a empresa aprende, né? Então, a partir dessa rápida apresentação, e quem não conhece gestão do conhecimento a fundo, eu vou deixar aqui alguns materiais para vocês. Quem conhece, depois eu vou deixar meu e-mail. Enfim, é legal a gente ter essa interação, volto a dizer, né? É um tema muito complexo para falar tão rapidamente, mas a minha ideia é dar esse contexto para a gente entender agora, né, e começar a falar sobre... Bom, tudo bem, eu entendi, né, pela teoria do Nonaki Takeuchi, como o conhecimento é criado, né, no âmbito individual. As pessoas criam conhecimento quando elas interagem com outras pessoas, ou quando elas interagem, ou não, né, tudo junto e misturado. Quando elas interagem com outras pessoas, ou quando elas interagem com registros dessas pessoas. Então, isso tudo se dá, né, de uma forma muito natural, mas que o Nonaki Takeuchi colocaram, né, numa maneira lúdica, representando aqui numa espiral do conhecimento. Volto a dizer, conhecer como a empresa trabalha esses modos de conversão é um primeiro passo para começar aí a brincadeira da gestão do conhecimento. Vou deixar aqui, né, algumas ilustrações para vocês depois olharem com calma. Aí a gente chega, né, onde eu gostaria de chegar com vocês, que é conhecer um pouquinho, né, a obra do David Garvey. Esse livro que está aqui na imagem
Eu tenho a 5ª edição, mas eu olhei hoje na internet, a gente já tem, acho que a 12ª edição, enfim. É um livro clássico, né? É um livro antigo, aí, de 2000, mas eu gosto muito dele, por quê? Porque ele traz vários, né, vários artigos de vários autores. A maioria desses autores são autores contemporâneos, ou seja, autores que ainda hoje, né, prestam consultoria, são pessoas famosas aí. Inclusive tem um texto do Nonaka nesse livro, sem o Takeuchi, do Nonaka, falando ainda, né, da gestão do conhecimento, mas à luz, assim, de um olhar mais contemporâneo. Bom, o David Garvin, nesse livro, ele tem um artigo cujo título é Construindo a Organização que Aprende. Eu tenho ele digitalizado, então depois, se alguém tiver dificuldade de encontrar o livro, quiser o artigo, eu passo para vocês, né, dentro das regras aí do direito autoral, apenas um extrato do livro, Construindo a Organização que Aprende. Nesse texto, né, o Garvin, ele traz uma série de inquietudes, né, uma série de conceitos que ajudam, né, os profissionais a perceberem esse processo de criação do conhecimento. E aí, quando ele diz assim, as empresas aprendem, às vezes dói o ouvido de algumas pessoas, né? A empresa aprende, a organização aprende, mas a empresa não é gente. Como é que a empresa aprende? A gente sabe. Como é que a empresa aprende? A empresa aprende quando ela dispõe de processos para registrar aquele conhecimento que está nas pessoas. É claro, o conhecimento está nas pessoas. Lembra lá do conceito do Nonaka Takeuchi? A geração do conhecimento, a criação do conhecimento depende das pessoas. Mas as pessoas, quando elas explicitam o conhecimento, plim-plim, ou a informação, né? Quando as pessoas explicitam aquilo que elas sabem e registram aquilo que elas sabem, as empresas passam a deter esse conhecimento, né? E isso é muito importante para a gente que trabalha com informação, para a gente que trabalha com conhecimento. No CEDOCS, né? Hoje mesmo estava atendendo um jovem pesquisador que está fazendo um trabalho sobre gestão da informação para tomada de decisão. Quer dizer, como a empresa pode potencializar o seu CEDOC para ele ser não só, né, CEDOC, Centro de Documentação, para ele ser não somente para ele ser não somente, né, uma área de retenção de informação, mas mais do que isso, para que o CEDOC seja uma área de tomada de decisão, ou seja, para que os gestores daquela organização encontrem no CEDOC a informação precisa, a informação com contexto, né, agregando valor aí àquela informação que o CEDOC disponibiliza. Então, é neste contexto que o Garvin traz essa obra dele. Se vocês, né, vou passar para vocês esse link, né, ele tem algumas coisas muito legais, né, disponíveis aí na internet. Eu gosto muito dessa aula, né, uma aula que ele aborda, né, uma encruzilhada, problemas da educação corporativa e outros materiais, mas esse vídeo em especial, depois quem tiver interesse, quem gostou, né, quem gostou do que eu falei aí sobre David Garvin, fica a dica para vocês poderem avançar nesse entendimento do que esse autor diz. Bom, vamos lá. Quando o Garvin, então, traz esse conceito de aprendizagem organizacional, ele diz assim, ó, a organização que aprende é a que dispõe de habilidades para criar, adquirir e transferir conhecimento e é capaz de modificar seu comportamento de modo a refletir os novos conhecimentos e ideias. Ele olha para a empresa como se a empresa fosse uma pessoa, né? A empresa lá tem habilidade. O que quer dizer a empresa dispõe de habilidade? A empresa dispõe de processos estruturados para criar conhecimento, para adquirir, porque nem todo conhecimento que a empresa precisa está dentro dela, né? Muitas vezes a gente precisa saber o que a gente precisa e buscar o que a gente precisa fora. E a gente tem aí inteligência competitiva, que é também... Olha lá, Charley, um outro tema legal para a aula, eu acho que a gente até vai falar de inteligência competitiva aí nas nossas próximas aulas, né? Porque adquirir essa informação para tomada de decisão também é um processo importante da aprendizagem. E transferir esse conhecimento para quê? Para que as pessoas que tomam decisões possam ter esse conhecimento à sua disposição. A empresa que aprende é aquela empresa que pode mudar de atitude, né? Pode tomar decisões acertadas, pode cometer menos erros, né?
Porque se eu aprendo, vamos pensar na nossa vida pessoal. Diz uma frase aí coloquial que diz, né, que a gente aprende com os erros. Se a gente não aprender com os erros, tem alguma coisa errada aí no nosso comportamento. Porque o tempo todo, à medida que a gente amadurece, a gente vai aprendendo a lidar com os problemas de formas diferentes. A mesma coisa é a empresa. A empresa que aprende é aquela empresa, né? E o Garvin, ele nos dá três direções, né? Que não são direções que são conflituosas, muito pelo contrário. São direções que são cumulativas, né? À medida que a empresa tem tem uma palavra no coloquial aqui, que passou pela minha cabeça, mas eu já lembro, que ela tem mais sabedoria, né? Uma pessoa que tem sabedoria é aquela pessoa que usa o conhecimento na hora certa, da maneira certa. Uma empresa que tem sabedoria é uma empresa que não só aprende, como usa o que aprende do jeito certo. Do jeito certo não existe jeito certo, mas do jeito mais, né, eficaz ali para aquela situação. O Garvin diz para a gente assim, como é que a empresa aprende? A empresa aprende com as suas próprias experiências e antecedentes. Ela olha seu sucesso, ela olha seu fracasso, ela avalia de maneira sistemática o fracasso e o sucesso, e ela registra isso para que as pessoas tenham acesso ao que deu certo e ao que deu errado. Todas as empresas fazem isso? Não, né? Algumas empresas fazem. É muito comum na área de projetos, por exemplo. Eu já trabalhei em alguns projetos que depois que acaba o projeto, a gente faz a famosa rodada de lições aprendidas, né? Então, quem tiver interesse, quem nunca ouviu falar nesse termo, quem já ouviu e quer saber mais, lições aprendidas é um conceito muito interessante que a gente usa em gestão do conhecimento, mas em gestão de projetos de uma forma geral, que é olhar para o projeto e falar, bom, e aí, gente, o que deu certo? O que a gente faria de novo num outro projeto? Pessoal, o que não deu certo? Né? Onde a gente falhou? A gente teve muita reclamação, né, do cliente em determinada atividade. Bom, por que a gente teve reclamação? Vamos investir? E mais do que isso, não vamos pôr o problema embaixo do tapete. Não vamos esconder o que aconteceu de errado. É claro, né, pessoal, que a gente não vai colocar os erros lá no quadro de aviso do refeitório da empresa. Claro que não. A informação, o conhecimento tem níveis, né? Níveis de acesso. Nem todo conhecimento vai ficar aberto para toda a organização, óbvio, né? Mas para tomadores de decisão, para pessoas que atuam naquele projeto ou que atuam em projetos similares, reter esse conhecimento do sucesso, reter esse conhecimento do fracasso é um excelente caminho para a empresa aprender. E aí a gente, né, vai chegando no ponto em que a gente vai começar a conversar, e eu quero ouvir de vocês isso. Sabe que as empresas onde eu trabalho têm processos para aprender, que seria, né, um caminho até mais óbvio, né? Olhar para aquilo que a gente faz? Vamos ficar com isso em mente. Além desse passo, Garvin nos traz um outro passo. Não vamos só olhar para dentro, vamos olhar para fora, né? Aí a inteligência competitiva esbarra com a gente novamente. Aí, gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva são três, né, conceitos que se complementam de uma forma muito legal. E aí, quando o Garvin fala, vamos olhar as melhores práticas, né? Eu não sei fazer, quem sabe fazer? Quem faz bem? Vamos olhar quem faz bem, né? Vamos olhar para o espaço externo. E hoje, gente, né, com internet, com tanta coisa que a gente tem à nossa disposição em termos de fontes de informação, é muito mais facilitado esse processo da gente olhar o outro, né? Olhar a experiência do outro. Tudo que acontece na casa do outro vai ser útil para a nossa casa? Claro que não, mas muitas experiências, né, de outras empresas podem servir de aprendizado para as nossas empresas. Eu, pessoalmente, gosto muito de evento, né, eventos na nossa área, quando a gente tem os cases, né, as experiências, os relatos. Por quê? Porque quando você vê alguém contando algum processo que foi implementado, e o que é mais legal, quando as pessoas contam, às vezes, né, o que não deu tão certo, não é muito comum a gente ver isso. Mas, às vezes, a gente vê na nossa área, né, ou nas áreas em que vocês atuam, nos eventos, pessoas meio que falando o percurso e contando também, né, alguns percalços, alguns tropeços.
Aí é super legal, né? Porque aí a gente soma aquela primeira, né, primeira etapa que o Garvey nos indica com essa segunda, né? Aprender com a própria experiência nossa e também aprender com a experiência do outro. Esse é um conceito muito interessante da aprendizagem organizacional. A gente aprender com o que está fora, né? Não só olhar para dentro, mas olhar para fora também. E aí o terceiro passo, gente, o que eu estou apresentando aqui é bem resumido, né? Uma pílula para deixar vocês interessados pelo tema. Eu volto a reforçar que o artigo do Garvey, os textos que o Garvey tem sobre esse tema são muito legais e que vocês podem, né, caso esse tema seja, se a gente tiver alunos aqui, né, de graduação, de pós-graduação, que estão pensando em fazer TCC, né, esse é um tema super interessante, pensar como as empresas aprendem, né, como as empresas têm ou não têm, ou poderiam ter processos mais formais para que esse conhecimento pudesse ser não só organizado, né, mas também utilizado. Vamos lá. E o terceiro passo? O terceiro passo é a transferência desse conhecimento. Como é que esse conhecimento que eu adquiri, olhando para mim, né, olhando para dentro e olhando para fora, como é que esse conhecimento transita dentro da empresa? Ele fica entesourado em determinada área? Né? Ou eu acho que só a área de RH, lá, a área de treinamento e desenvolvimento, é responsável por conhecimento. Só essa área ensina? Claro que não. Lembra da espiral? Se as pessoas aprendem quando elas socializam, a gente tem, né, educação corporativa no cafezinho, né? A gente tem educação corporativa quando um colega dá uma carona para o outro. O tempo todo nas organizações, as pessoas estão se conectando, né? Se conectando pessoa a pessoa, se conectando pessoa, conhecimento explicitado. E para que, então, a gente possa ter acesso a esse conhecimento, o terceiro passo, né, que o Garvey nos ensina é transferência de conhecimentos rápida e eficiente em toda a organização. O conhecimento deve ser disseminado. Para isso, né, eu preciso, obviamente, ter processos para a gestão da informação, processos para a gestão do conhecimento. Volto a dizer, nem todo conhecimento vai ser divulgado para todas as pessoas, né? A gente sabe que a gente, quando implanta, né, um processo como esse, a gente precisa ter a hierarquia da informação, quem pode o quê, mas muito legal essa frase do Garvey, que ele diz assim: as organizações que aprendem cultivam a arte de ouvir com abertura e atenção, sem negligenciar, pessoal, as pessoas que atuam na empresa, né? Às vezes uma pessoa lá do nível operacional da organização tem uma visão, tem um olhar, tem um conhecimento sobre determinado processo que o alto executivo da empresa não tem, né? Até que ponto a empresa escuta as pessoas, né? Quem nunca ouviu de uma chefia, eu já ouvi, tenho certeza que alguns de vocês estão fazendo sim com a cabeça aí do outro lado. Aquele chefe, né? Não líder, aquele chefe que diz assim, não inventa moda, né? Aqui sempre foi assim, não muda. Uma coisa que eu acho que tem relação com a nossa cultura, depois vocês vão me falar se vocês concordam ou discordam. É aquela questão que diz assim, a cultura de time que está ganhando não se mexe. Gente, é no time que está ganhando que a gente tem a oportunidade de mexer, porque ele está ganhando, né? Quando o time está perdendo, está levando 7-0, 7-1, eu vou mexer? Não, eu vou mexer quando o time está ganhando. Então, será que a empresa que aprende, ele diz assim, a empresa que aprende é aquela empresa que cultiva a arte de ouvir, com atenção, né? Registrar aquilo que ela está aprendendo, circular aquilo que ela está aprendendo, né? Aí uma fala minha aí tentando resumir isso. E esse conhecimento sendo registrado, sendo compartilhado e, de fato, gerando a tal da aprendizagem organizacional. E eu coloquei a espiral aqui, não foi só para enfeitar o slide. Eu coloquei a espiral aqui para nos relembrar do conceito, né, inicial da nossa mini aula de hoje sobre a aprendizagem organizacional. Para que a gente possa, para que a empresa possa aprender, as pessoas estão aprendendo o tempo todo, independente da empresa ou não, nós como pessoas aprendemos o tempo todo, mas a empresa aprende quando ela estrutura processos para registrar aquilo que as pessoas sabem, compartilhar aquele conhecimento que as pessoas sabem e, de fato, né,
ter aquele conhecimento na própria organização. A empresa que aprende é a empresa que dispõe de processos, né, como eu disse aqui no início, é a empresa que dispõe de processos para agir e para mudar o comportamento, né? Eu não vou errar aquilo que eu já errei, eu vou replicar o sucesso daquilo que já deu certo, né? E esse processo é um processo constante. É claro que isso é teoria, né? E a gente tem que levar a teoria para o mundo real e aplicar. Então, volto a dizer, a gente tem muitas experiências interessantes e eu vou deixar aqui para vocês, né? Antes da gente falar, da gente ir lá para o chat. Não sei se vocês conhecem, né? Deixo uma dica para vocês. No Brasil existe a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Vocês podem visitar o site da SBGC, eles realizam eventos de excelente qualidade, né? São profissionais de empresas privadas, de empresas públicas, que trabalham, né, buscando aí a melhoria do entendimento da gestão do conhecimento sob um ponto de vista aplicado. Deixo para vocês aqui um e-book que é gratuito, vocês conseguem baixar no site da própria SBGC, ou se vocês acharem mais fácil, eu pus aqui o link do nosso repositório lá da FESP, que vocês acessam também, é um e-book gratuito, por isso que a gente consegue ter acesso. Esse e-book é muito legal porque ele pega, né, ele faz a coletânea de vários especialistas que atuam em gestão do conhecimento e eles respondem algumas perguntas, né, tipo um ping-pong, e eu acho bem legal, acho que vocês vão gostar, né, porque fala, essa obra traz vários depoimentos, vários olhares muito interessantes. E por falar em olhar, né, outra indicação que eu deixo para vocês, quem é meu aluno já deve, né, é um vídeo que eu gosto muito de trazer em aula e conversar. Camila Pires, ela é uma consultora, né, uma mulher muito inteligente, que trabalha como consultora em grandes empresas, e ela tem essa fala dela, né, num evento em que ela está focando em pequenas e médias empresas, e a gente quebra um mito, né? As pessoas, quando veem gestão do conhecimento, elas acham, gestão do conhecimento é para empresa grande, né? A empresa onde eu trabalho é pequena, não vai dar conta disso. A Camila meio que desmistifica essa visão, né, da gestão do conhecimento. Ela fala para empresários de pequenas e grandes empresas e ela tem uma metáfora, né, que ela diz assim, que para a gente enxergar a gestão do conhecimento, a gente precisa mudar o olhar. Na empresa, e aí vale a pena realmente ver esse vídeo, a gente já tem circulando, né, vários processos que são processos de criação do conhecimento, de socialização, de externalização, de internalização. Isso já acontece, mas às vezes a gente não olha esses processos com esse olhar. Então, o mote dessa palestra dela é olhar a empresa com outro olhar, com esse olhar da gestão do conhecimento, tá? Eu vou convidar agora vocês, né, para a gente ir lá para o nosso bate-papo. Vou terminar aqui essa parte mais formal, porque eu acho que, né, o objetivo da nossa aula aberta hoje é eu trazer para vocês esse conceito do David Garvin, como as empresas aprendem. A gente viu os passos que ele nos ensina, mas a gente também pode ter outras percepções. A gente pode enxergar esse aprendizado das empresas de outras formas, e a ideia é a gente se conhecer e conversar um pouquinho sobre isso. Esse material, né, vai ficar com vocês, o professor Charley vai disponibilizar, e aí desse material vocês encontram aí o meu e-mail, né? Quem gostar de Facebook, vocês não vão ver o que eu comi no almoço, eu uso esse Facebook, a minha conta, eminentemente, né, para divulgar as questões profissionais, as questões da FESP, também quem gosta do LinkedIn, para a gente estabelecer contatos, né? Porque se gestão do conhecimento é conectar pessoas, a gente está aqui, né, numa noite aí, de terça-feira, né? A gente no isolamento social fica meio perdido no dia da semana. Estamos aqui numa noite de terça-feira, vocês, né, tiveram interesse por esse tema, estamos conectados, né? E aí a gente pode socializar utilizando aí o ambiente digital para se conhecer e trocar aí um pouco de experiências, tá? Então, eu vou voltar aqui para o nosso modo e deixar de apresentar. O Charley acho que continua com a gente tem 155 pessoas, pessoal, puxa, muito legal, agradeço aí o interesse de vocês, né? Tem pessoas aqui que já colocaram os links, valeu, Luana, tá vendo? Isso aí
a gente compartilhar. Espero, né, eu não vou voltar aqui nas mensagens, porque senão eu vou me atrapalhar. Então, eu fico aqui à disposição. Charley, eu não sei se você vai mediar, abrir os microfones, como é que você pretende fazer aí para a gente poder ter uma boa interação. A ideia é ouvir vocês, né? E ouvir a percepção de vocês em relação a aquilo tudo que eu falei, né? Um pouco que eu falei sobre aprendizagem organizacional. Isso, os slides o professor Charley depois encaminha para vocês, claro, pessoal. Obrigada, Ana, obrigada, Rosângela, obrigada, Zé Mário, mas eu quero conversar, pessoal. Não vou embora, não. Obrigado, Hugo. Bom, enquanto a gente não está com os microfones abertos, vamos lá. Ó. Tem aqui o João, nosso colega. Vou provocar isso. Eu adoro provocação, João. Vou provocar. Será que o termo transferência de conhecimento usado por Nonaki Takeuchi não seria talvez inadequado? O termo compartilhamento não seria mais abrangente? Visto que quem transfere fica sem? Será? Outra coisa, a cultura... Opa, então vamos por partes. Nunca tinha pensado nisso, João. Viu legal? O teu tácito me ensinou uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Transferir no sentido de perder. Nunca tinha pensado nesse contexto, né? Ele usa transferência como compartilhamento. Eu concordo com você que talvez compartilhamento seja até um termo, né? Um pouco mais contemporâneo, né? Compartilhar, repassar. Agora, independente do... Lembra do que eu falei no início, do rótulo, né? O que eu acho legal da gestão do conhecimento é a gente olhar sem preconceito, olhar sem rótulo. Mas eu adorei a tua provocação. Independente de ser transferência ou de ser conhecimento, vamos no conceito. O que está dizendo o conceito? Conhecimento, pessoal, é o único recurso que, quando eu uso, eu não gasto, né? Todos os recursos naturais, os recursos criados pelo homem, né? Eu uso um sapato, eu gasto o sapato. Eu uso água, eu gasto água. Conhecimento, pessoal, é o único recurso que eu estou aqui dando essa aula. Quando eu terminar, eu vou saber mais do que eu sabia quando eu entrei, né? Porque o João acabou de me fazer uma provocação, daqui a pouco outras pessoas estão escrevendo outras coisas, ou seja, o conhecimento é algo que eu tenho, eu não perco, exceto, obviamente, né, se eu tiver alguma doença, por exemplo, um Alzheimer, e a gente sabe, né, que algumas pessoas podem perder esse conhecimento que elas dispõem, mas vamos trabalhar, né, dentro de um contexto de mundo ideal. As pessoas não perdem o que elas sabem, né? Então, por isso que gostei da provocação do João, mas independente do conceito, é você dar, né? Você repassar, você transferir, você compartilhar, você pegar aquilo que é seu e passar para o outro. Basta passar para o outro? Claro que não, né? Eu vou ensinar uma criança de 5 anos a falar sobre aprendizagem organizacional. Talvez ela não tenha conhecimento tácito suficiente para entender o que eu estou falando, né? Então, a gente precisa ter a pessoa que vai receber aquele conhecimento compartilhado / transferido, ela vai também precisar de ter conhecimento para entender aquilo que eu estou passando. E aí, outro ponto que você traz, João, que é muito interessante, é o de cultura organizacional. Claro, não só interfere, como a cultura organizacional, né, João? Ela é o quê? Ela é a base, né? Se eu trabalho numa empresa, se eu atuo numa empresa que conhecimento ele é entesourado, quem nunca trabalhou numa empresa que tem gente importante? Sabe o que é gente importante? São aquelas pessoas que não podem sair de férias, são aquelas pessoas que, se eu sair hoje do escritório, tudo vai parar. Todo mundo conhece gente importante, não conhece? Não estou criticando as pessoas importantes. Estou dizendo que uma empresa que tem gente importante é porque não tem processos de gestão do conhecimento, é porque não tem cultura de compartilhamento, né? E empresas muito competitivas. O que eu sei, eu vou usar para eu ganhar. Imagina uma empresa de vendas que tem uma alta rivalidade entre as equipes, né? Se eu estou numa cultura assim, você acha que eu vou compartilhar conhecimento? Só se eu fosse Maria Teresa de Calcutá, né, pessoal? Não, o que eu sei eu vou usar a meu favor,
né? Então, é claro que existem ambientes mais propícios a esse contexto da aprendizagem organizacional do que outros. Um ambiente propício, as universidades, as escolas, teoricamente, né, João, que trabalha aí numa universidade, teoricamente, as faculdades, as universidades seriam espaços ideais para que a gente pudesse compartilhar e transferir conhecimento. Mas a gente sabe que mesmo nesses ambientes, né, acontecem às vezes coisas que não são legais. Então, o mundo não é ideal, né, o mundo é como ele é, mas obviamente, né, a cultura, inclusive vou fazer até trazer um outro contexto para você, conceito para vocês. Na gestão do conhecimento se estuda a gestão do conhecimento sobre vários enfoques, né? Um enfoque é essa gestão do conhecimento como cultura, né? Como algo estratégico. Não existe gestão do conhecimento só no operacional. Não adianta eu criar um portal na empresa e achar que eu vou ter gestão do conhecimento. Um portal é uma ferramenta, né? Uma tecnologia é uma ferramenta. Se eu não tiver a cultura organizacional que segure tudo isso, a coisa vai ser só uma iniciativa isolada. Quem nunca viu na empresa, né, algo sendo implantado de maneira isolada, tá? Então, João, eu espero ter respondido aí as suas dúvidas, tá? Legal, Luana. Professora Valéria. Opa, vamos lá. Oi, Sidney, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Joia, você, Sidney? Prazer revê-la. Professora, queria fazer uma questão para a senhora. A senhora falou da gestão do conhecimento tácito. Eu lembrei de 3 livros importantes que eu li esse livro aqui, ó. Não sei se a senhora está vendo aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera. Não, acho que não precisa estar com a câmera, Sidney. Pronto, abri. Aqui, professora, esse livro aqui, ó. Legal. Opa, agora eu tô vendo. Tá vendo? Tô. Eu li esse livro. Isso, esse livro E que a senhora me apresentou Gestão do Conhecimento. E esse livro cita 3 livros. Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, e Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. As empresas, os colaboradores têm que ter as 3 habilidades: o aprendizagem pedagógico, a inteligência emocional e as tarefas múltiplas do Howard Gardner. Esses conceitos se complementam, né? E aí você me deu um insight agora, Sidney, olha que legal. Já pensou em estudar gestão do conhecimento à luz de Paulo Freire, né? Pensar, né? Quando Paulo Freire fala, estou aprendendo isso agora, hein? Estamos criando conhecimento juntos. Quando o Paulo Freire fala que a gente ensina e que a gente tem que trabalhar com o contexto do estudante, né? Com a visão de mundo que ele tem, com as experiências que ele tem, o que o Freire está dizendo? Trazendo para a gestão do conhecimento. Que a gente tem que trabalhar com aquele tácito, né? Não adianta você ensinar para a criança A, B, C, D, com A de arara, B de não sei o quê, que a criança não tem contexto, né? A gente precisa entender aquele contexto do estudante para fazer o processo de aprendizagem fluir. Então, você vê que interessante? Tem tudo a ver, ou tem uma relação, né? Quem me conhece sabe que eu brinco muito com o hashtag Fica a Dica para TCC, né? Hashtag Fica a Dica. Trabalhar a gestão do conhecimento com a filosofia de Paulo Freire. Eu já tive alunos, Sidney, que trabalharam gestão do conhecimento em clube de futebol, já tive aluno que trabalhou gestão do conhecimento com yoga, né? Gente que já trabalhou gestão do conhecimento na cultura, né? Porque, assim como o João falou, não só a cultura da organização, mas também a cultura do país, da sociedade, né? Os japoneses são diferentes da gente em termos de cultura, não são melhores, não são piores. É uma cultura diferente, né? Um jeito de olhar a sociedade diferente da sociedade ocidental. Então, entender não só o contexto da organização, mas entender o contexto da sociedade, né? Tudo isso é gestão do conhecimento, Sidney. Valeu pela participação. Obrigada, Glaucia. Isso, aí tem uma dúvida aqui, uma questão, né, da Andréia, né? Como relacionar inovação aberta com gestão do conhecimento? Puxa, Andréia, aí, olha, eu estou ficando com gostinho de quero mais. Gestão da inovação e gestão do conhecimento também são áreas que se relacionam. A gente tem, né, hoje alguns autores que trabalharam isso muito bem, né, tanto sob o ponto de vista teórico, né, mais acadêmico, quanto sob o ponto de vista prático. Te convido para passar no site da SBGC, né? Basta jogar no Google, Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e você vai ver lá trabalhos, né, que correlacionam a inovação com a gestão do conhecimento. E pensa assim,
Se a inovação, né, muitas vezes, a criatividade, a ideia inovadora vem de um insight, quando a gente trabalha hoje em ambientes colaborativos, é muito comum em startup, você ter pessoas de competências diferentes trabalhando juntas para chegar num objetivo ou numa solução. Isso é a base da gestão do conhecimento, né? Da socialização, do tácito mais o tácito, do que eu sei com o que você sabe, a gente soma e passa a olhar o objeto diferente, que foi o que eu acabei de fazer agora com o Sidney, né? Quando ele trouxe Paulo Freire, e aí eu pensei, né, de um jeito diferente, uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Então, fica a dica para você, se eu me perder aqui, agora eu me perdi quem falou. Isso. Vou voltar um pouquinho, pessoal, que tem algumas perguntas excelentes aqui, só para não me perder, tá? Aí eu falei aqui com o João, Andréia, fica a dica da SBGC, aí a Clarissa falou assim, ó, o que você acha do profissional de GC implantando projetos de educação corporativa dentro das empresas? Acha que é uma área que podemos atuar? Clarissa, sim, né? Te convido para conhecer um pouco mais, né, sobre educação corporativa. A gente tem autores clássicos, né? No Brasil tem uma pesquisadora da USP que chama Marisa Éboli, se eu não me engano, da FEA USP, que ela foi uma das precursoras, né, no estudo da educação corporativa no Brasil, que até então era um tema muito discutido lá fora. A Marisa trouxe isso para o Brasil, e quando a gente olha as iniciativas de gestão do conhecimento, né, quais são os processos que são implantados na gestão do conhecimento, que gestão do conhecimento, pessoal, eu costumo dizer, é como se fosse um guarda-chuva, não é uma coisa só. Gestão do conhecimento são vários processos que relacionam, né, o conhecimento tácito, o conhecimento explícito, o ambiente para que isso aconteça, enfim, né, uma colcha de retalhos, um mosaico. Então, um dos mosaicos, uma dessas caixinhas, é a educação corporativa, né, que é o contexto, até se falava muito em universidades corporativas na década de 90, anos 2000, né, hoje já se fala muito mais em educação corporativa. Então, com certeza, profissional da informação pode atuar, né, em iniciativas de educação corporativa. Por quê? Justamente porque os profissionais da informação trabalham, né, com a sistematização, com a gestão da informação. E a gente sabe que eu preciso de informação para criar conhecimento. Eu preciso de suportes informacionais, né, para suportar aquela informação, aquele conhecimento da empresa. Então, tem tudo a ver, Clarice, excelente insight. Obrigada, Cláudia, obrigada. Cláudia, você vai adorar o Garvin, eu sei que você é pesquisadora de gestão do conhecimento, você vai gostar, tá? Vamos lá. Opa! Aí a Ana Morim pergunta, o SEDOC pode ser o arquivo permanente da empresa? Opa, a gente tem uma professora aqui no nosso grupo, que é a professora Raquel Bueno, que é especialista em SEDOC, ela vai dar aula para vocês, né? É difícil eu falar pode, né? Porque eu não conheço a empresa onde você atua, mas, né, o centro de documentação, ele pode trabalhar com os vários processos da gestão documental, né? E um dos processos da gestão documental está relacionado à guarda, à retenção de conhecimento, e aí, né, de um jeito bem genérico, porque eu não conheço a empresa onde você atua, o SEDOC, o Centro de Documentação, pode, se for uma estratégia da organização, também trabalhar com esse conhecimento a ser retido, né, que é o arquivo permanente. Obrigada, Josina, obrigada, Cláudia. Opa, André, tem uma questão aqui. Como transferência se implica na transferência dos direitos autorais? E como isso se aplica em ambientes digitais? Olha que interessante, Andréia, muito legal, né? A gente vai ter uma aula aberta aqui, depois se o Charley tiver aqui, ele confirma se vai entrar nesse bloco, no próximo bloco, de direito autoral, né? Porque, pensa assim, eu trabalho numa empresa, tudo aquilo que eu faço na empresa, a empresa está, né, eu recebo um salário para poder estar à disposição da empresa e fazer as coisas acontecerem. Esse conhecimento gerado, né, se a empresa estabelece processos para reter esse conhecimento, de quem é esse conhecimento? Meu ou dela? Dos dois, né? O que eu sei, eu não vou desaprender. O que a empresa reteve, de alguma forma, ela vai usar.
exceto se a gente estiver trabalhando, né, com patentes, com pesquisa, aí a gente sabe que o contexto é outro, né, André? Aí envolve outras questões. Mas essa questão, né, de que o que eu aprendo, o que eu faço, aquilo, né, aquele conhecimento que eu vou deixando à disposição da empresa, a empresa passa a utilizar aquele conhecimento. Então, direito autoral tem uma relação direta com gestão do conhecimento. A gente tem pesquisas nessa área, né? Então, até o professor Charley pode fazer a ponte depois com a professora Maria Cristina, né, que é a nossa especialista em direito autoral, e ela pode trazer conceitos bem interessantes aí. O Hugo está perguntando como estão as pesquisas de gestão do conhecimento no contexto das bibliotecas, como a aprendizagem organizacional acontece nesses ambientes. Pergunta difícil, né, Hugo? Né? Como a aprendizagem acontece? A aprendizagem acontece, como eu expliquei para vocês, independente da gente ter domínio sobre ela, a aprendizagem acontece. Agora, a pergunta que eu faço para você, como é que estão as nossas bibliotecas, né? Desculpa quem não é da área, tá? Mas eu vou falar aqui para os nossos colegas bibliotecários. Muitas bibliotecas, Hugo, não tem sequer manual de procedimento, né? Quantas bibliotecas que a gente conhece que não tem manual de procedimento? E se ela não tem manual do procedimento, ela não tem um modo de conversão básico da gestão do conhecimento, que é o quê? Externalizar, né? Quando uma biblioteca tem manual de procedimento, ela tem o quê? Ela tem processos que alguém parou para pensar como esse processo é feito e, de alguma forma, colocou isso no papel, no sistema, enfim, de alguma forma externalizou. Então, falar em aprendizagem organizacional é aplicável em bibliotecas? Claro que é super, mega, hiper aplicável, desde que a gente tenha processos implantados, né? Então, eu costumo brincar, o bom e velho manual de procedimentos, manual de práticas. Como eu trabalho isso na biblioteca, né? Eu consigo ter processos estabelecidos para aprendizagem organizacional? Claro que eu consigo. É aplicável ao nosso mundo, inclusive. Vou te contar uma coisa importante, Hugo. A gente tem pesquisa, né, de gestão do conhecimento aplicado a bibliotecas, mas eu acabei de orientar um TCC ano passado, né, de uma jovem pesquisadora, e a gente chegou à conclusão, pela pesquisa que ela fez, né, a gente não concluiu isso do nada, mas a gente chegou à conclusão de que há muita demanda para bibliotecário atuar em gestão do conhecimento, porque às vezes o bibliotecário não enxerga que ele é um profissional, né, apto a atuar em processos de gestão da informação e do conhecimento. Por isso que eu acho, né, e por isso que vocês se interessaram por essa aula, a gente tem, né, teve mais de 150 pessoas aí na aula, fiquei super feliz, como a gente precisa se conectar com esse tema, né? Não ter medo, volto a dizer, dos rótulos. Às vezes a gente vê um conceito, em gestão do conhecimento tem muito isso, né? Nomes bonitos, nomes em inglês, que parece uma coisa, né? E quando a gente vai atrás desse conceito, vai no bastidor, a gente vai ver que são coisas que a gente sabe fazer, que a gente aprendeu, que a gente sabe lidar, né? O que eu acho que a gente precisa, na gestão do conhecimento, é se empoderar, né? É o bibliotecário se empoderar dos processos, né? Ou dos outros profissionais da informação, arquivistas, né? Museólogos, a gente tem que se apoderar desses processos com competência, claro, para falar, olha, empresa, eu sei organizar a informação, eu posso ajudar e posso participar, como a colega falou, né, da educação corporativa, dos processos de gestão da informação, dos processos de gestão do conhecimento, tá? Isso. Vamos lá. Como fica a preservação dos registros, isso. Então, como eu falei, Kátia, né? A gente tem o quê? A gente tem áreas que se relacionam. Eu tive um TCC uma vez de um pesquisador que hoje, inclusive, está terminando o mestrado lá na USP, que conectou gestão documental com gestão do conhecimento. Tem tudo a ver. Se a gente vai olhar aquilo que a gestão documental nos ensina, né, em termos de organização, em termos de preservação, em termos de circulação de documentos, né, tem tudo a ver com a gestão do conhecimento. Então, deixo também essa dica para vocês, né? Olhar a gestão documental à luz da gestão do conhecimento tem uma sinergia muito grande. A gente está falando das mesmas coisas de jeitos diferentes, né? Da gestão do conhecimento,
tá? Isso, legal, Priscila. A questão do conceito do compartilhamento, né? Eu usei transferência, né? Que é um conceito que o David Garvey usa, mas concordo com vocês. Pode ser compartilhamento, pode ser transferência. Eu não enxergo transferência como perder, mas o João me convenceu. Vai, transferência bancária, não perde, João, transfere, tá? Porque se eu transferir R$100 para você, vai ficar com você, não vai mais ficar comigo, mas foi para você. Brincadeira, você sabe que eu tô brincando, mas foi legal. Isso, a Elaine trouxe aqui um pensamento, ó, fiquei pensando na relação de gestão do conhecimento com a gestão de imagem, olha que legal, né? Que pode mudar os valores. Isso, a Rose está falando, né, que não há nenhum registro. A Luana também fala um pouquinho da questão do conhecimento atrelado aos funcionários. Isso. As mensagens estão sendo gravadas, né? Isso, aí o João está dando umas dicas. Bom, eu queria, né, eu li várias manifestações, né, eu queria convidar, eu pedi para o Charley me ajudar, vou convidar algumas pessoas, aí já convido, né, a Priscila, a Cláudia, o João, que eu conheço mais de perto, a gente abrir o microfone e vocês poderem, né, trocar um pouquinho também do que vocês sabem da área, dos insights que vocês tiveram com a aula. Eu vou pedir para o Charley me ajudar nessa abertura de microfones aí. O que vocês acham? Acho que fica mais dinâmico do que a gente ficar olhando aqui o chat. O que vocês acham? Oi, professora. Opa! Oi, me ouve? Muito bom assistir a tua aula. Tava ali. É muito bom a gente poder acompanhar e tudo mais e interagir, né, nesse período. Então, boa noite também a todas e todos que estão assistindo a aula junto com a gente. Professora, sabe uma coisa que eu fiquei refletindo aqui a respeito? É que alguém até mencionou, eu só esqueci o nome, sobre a questão da inovação aberta, né? E a relação com compartilhamento do conhecimento. E aí eu tinha até escrito a pergunta, mas bom que você pediu para abrir o microfone, que eu fiquei pensando em relação aos ecossistemas de startups, né? E teoricamente, ele é incentivado aí uma busca contínua da inovação aberta, né? Para que as inovações ocorram de maneira mais rápida, né? E, enfim, de maneira mais eficaz, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas startups que estão dentro desses ecossistemas, elas estão constantemente competindo por investimento e competindo sobre reconhecimento do mercado. E daí eu fiquei pensando, ponto, esse compartilhamento, ele acontece, né? Ou a questão de compartilhar informações que são privilegiadas ou não, pode prejudicar a inovação aberta que é tão incentivada nesses ambientes. Então, eu fiquei aqui pensando a respeito disso, né? Porque se incentiva o acontecimento da inovação aberta, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está um competindo com o outro, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar mais perto desses ambientes, é bem legal, mas não é um conto de fadas, né? Não é um mundo colorido, né? A gente sabe que tem muito mais um discurso, né? Assim, vamos todo mundo junto, que na real nem sempre acontece. Então, eu não sei se você poderia comentar um pouco o que tu acha, enfim. Legal, Priscila. Eu estou lendo aqui que as pessoas estão dizendo que está dando uma certa interferência. Então, normalmente, né, quando a gente usa esses ambientes, o legal é só quem está falando abrir o microfone, as pessoas, se vocês quiserem colocar uma fila, quem quiser falar, avisa, a gente vai controlando para não ficar ruim. Tem gente que está saindo, né, porque o áudio está ruim e isso não é legal. Espero que vocês fiquem para ouvir a gente conversar. Priscila, você tocou num ponto super legal, né, você é pesquisadora da área, então é legal esse teu olhar, porque da teoria, né, quando a gente fala em inovação, a gente está falando em trabalho colaborativo, né, em pessoas somando, e aí o Garvey diz assim, olha para fora, e aí você tocou num ponto super importante, como olhar para fora, se eu vou olhar para quem? Para o meu competidor? Será que o meu competidor vai deixar eu olhar para a casa dele, né? Então, claro que nesse caso, talvez eu não consiga olhar para o competidor, mas eu posso olhar mais o
o mercado, o cliente, e mesmo nas equipes, né, essa coisa de paz e amor, todo mundo colabora, todo mundo transfere, volta a questão levantada pelo colega, a questão da cultura, né? Nem todas as empresas fazem a tal do ambiente colaborativo do jeito aberto, né? Muitas vezes, você já vivenciou isso, eu já vivenciei isso, há muita competição entre os membros das equipes, né? Então, às vezes, o que eu sei é poder, né? Quem nunca ouviu falar, informação é poder. Informação não é poder, conhecimento não é poder, poder é ação, né? Não adianta você saber se você não agir. Tem até esse conceito, né, que diz assim, informação é poder. Então, eu concordo com você, eu acho que esse teu insight foi excelente. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de ambiente colaborativo, mas esse ambiente colaborativo pode ter restrições, né? Pela competição entre as empresas, que elas estão buscando soluções, né? Quem sai primeiro com aquele produto, com aquela ideia inovadora, e essa questão das equipes. A gente precisa estar, Priscila, num ambiente muito propício para que as pessoas possam, de fato, ter voz, né? A gente, nas empresas, tem as hierarquias, muitas vezes. Quem é você para dar uma ideia, né? Eu sou o chefe, quem dá a ideia aqui sou eu. Muitas vezes as empresas estão em ambientes, né, Priscila, muito hierarquizados. Tanto é, né, que a gestão do conhecimento passa também pela gestão de processos, né? Eu olhar a empresa de uma maneira mais horizontal. E, nesse sentido, a startup tem essa característica de você ter pessoas, né, mais próximas, de você ter ambientes mais abertos para que as pessoas possam trocar experiências. Inovação, gestão do conhecimento, são áreas, né, que se relacionam, e aí, né, falando para você que é uma jovem pesquisadora, como tem margem para a gente estudar e para a gente aprender e para a gente se apropriar disso, inclusive na nossa área, né, Priscila? Como a área de informação está mudando? Quem trabalha em biblioteca universitária sabe disso, né? Mudou, as diretrizes do MEC foram alteradas, não está falando mais em acervo, está falando em acesso. Isso está alterando, né, a forma como as bibliotecas universitárias estão se organizando. A gente está aberto para a inovação? A gente está aberto para o novo? Inovar dói, né? Eu deixar de fazer uma coisa que já estava sendo, que já era estruturada e passar a desenvolver uma coisa nova, é um processo que às vezes, né, gera uma certa estranheza. Então, como isso tudo também precisa, né, eu vou me permitir usar esse termo um pouco mais forte, precisa ser trazido para a nossa área, né? A gente também precisa se libertar de certos paradigmas, de certos passados, aprender com aquilo que a gente fez, claro, mas olhar para o novo, estar aberto para esse novo. Então, acho que a área de informação tem muito espaço para inovação. Como a Karen falou, né? Ambiente vivo, olhar para fora, olhar para dentro. Muito legal. Obrigada, Priscila. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, e aí, né, quem não falar, deixa o microfone fechado, só para a gente não ter ninguém saindo com as interferências, tá, pessoal? A gente tem um tempinho ainda, acho que dá para fazer mais uma rodada, e depois eu vou, né, parar a gravação, a pedido do Charley aqui, para a gente não ficar com a nossa aula muito pesada. Oi, Valéria, posso falar rapidinho? Claro que sim. Bom, obrigado, né, pela aula, primeiramente, e por ter respondido aí a minha provocação. Concordo com o que você falou, que por mais que a pessoa que tenha transferido o conhecimento, ainda que, entre aspas, ela perca, alguém vai receber esse conhecimento, né? Então, acho que o raciocínio é isso mesmo, foi só uma provocação. Foi ótimo. E a gente pensou nos conceitos, né, João? Isso que é legal. E assim que a gente vai crescendo, né, e ampliando as discussões mesmo. A minha pergunta é em relação a como você vê, se você tem conhecimento de algum levantamento, de alguma pesquisa que identificou como que está o panorama dessas três áreas, gestão do conhecimento, da informação e inteligência competitiva, dentro dos currículos das escolas de biblioteconomia no Brasil. Porque eu vejo, assim, ainda que eu não seja um pesquisador dessa área, eu vejo que é uma grande saída e uma grande sacada para a gente conseguir reter esses alunos e talvez diminuir o número de evasão escolar, talvez conseguir
aumentar o interesse pela procura pela nossa área, pelo nosso curso. Então, como que você vê isso? Ô, João, muito obrigada pela sua presença, né? Quem não conhece o professor João Arlindo, aí da UEL, né, João? O professor, a gente já se esbarrou em alguns eventos, pesquisamos algumas áreas aí que se relacionam. João, eu não fiz pesquisa, né? Gestão do conhecimento é um tema que eu já trabalhei profissionalmente, que eu leciono, mas nunca fiz uma pesquisa estruturada nos currículos, né? Eu já tive muitos alunos pesquisando gestão do conhecimento, então vou falar, né, aqui por São Paulo, que eu conheço um pouquinho mais, falar da FESP, né, que é a escola que eu atuo. A gente tem, né, buscado, e acho que é importante a gente falar isso também entre escolas, de repente levar esse assunto para a própria ABCIM, né, que é a nossa Associação de Educação em Ciência da Informação, a importância da gente levar a inovação para os currículos de biblioteconomia. E não levar a inovação nesse olhar assim de vamos jogar fora o passado, só interessa o novo. Não, trazer a inovação como uma ressignificação dos nossos fazeres. Então, volto a dizer, tudo aquilo que a gente já sabe de gestão documental, de gestão da informação, é super aplicável à gestão do conhecimento. A gente tem aqui em São Paulo, a Priscila estuda startup lá no Sul, ela também sabe disso, mas aqui em São Paulo está crescendo muito, João, o mercado de jovens, né, tanto estagiários quanto já jovens profissionais, nas startups, né? Porque eles estão percebendo a importância de ter nas organizações pessoas com as competências de um bibliotecário para lidar com a informação, e aí aquela informação estratégica, né, do concorrente, do cliente. A Priscila também tem um texto que eu até uso em sala, né, Priscila? A Priscila sabe. Que a gente apresenta, então, para os estudantes as startups, né, um tema que eu apresento na graduação, as startups, a questão da gestão da inovação, a questão da gestão do conhecimento, a inteligência competitiva. Para quê? Para quê? Para abrir o olhar do aluno, eu costumo brincar, além da biblioteca. A gente gosta de biblioteca? Gosta muito, é nossa área, né? Nosso grande locus de atuação é a biblioteca. Mas o bibliotecário pode e deve atuar onde tem informação, né? E aí, a Priscila está falando aqui, está complementando. Então, eu concordo com você que eu acho que há muito espaço para as escolas de biblioteconomia apresentarem, né, para os estudantes esses espaços. Na FESP, a gente tem ex-alunos aí que podem até, né, não me deixam mentir, a gente aborda esse tema no último ano, né, numa atividade onde a gente mostra para o estudante outras áreas de atuação e até explica mesmo, né, o que é uma startup, o que é, né, como é que o bibliotecário pode trabalhar nesses setores, traz gente que já trabalha nessas áreas, né, porque a gente tem, como eu disse, profissionais trabalhando hoje em comércio eletrônico, em arquitetura da informação, né, em várias áreas menos tradicionais. Então, eu concordo com você que essa poderia ser uma forma, né, da gente se mostrar mais útil para as organizações. Pensando nesse ambiente corporativo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muito espaço de atuação na área jurídica, em empresas industriais. Então, quando a gente se coloca, né, como um profissional que tem competências diferenciadas para integrar essas equipes interdisciplinares, isso que é uma coisa que a gente precisa bater na tecla, né? O bibliotecário não dá conta de tudo sozinho. Ele pode e deve participar de equipes interdisciplinares. A gente tem vários ex-alunos, você acompanha uma dinâmica que eu faço todo ano com os meus alunos, que a gente encontra bibliotecários atuando em áreas diferentes, né? A gente já interagiu várias vezes pelo Facebook. A ideia é essa, né? Apresentar para o estudante outras formas de atuação. Temos um desafio muito grande. De repente, a gente faz uma pesquisa juntos aí, eu, você, a Priscila, ó, fica uma dica aí para a gente poder pesquisar essa área. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Ó, e o que é legal, gente, tem gente se conectando aí. Opa, vai lá, Sidney. Professora, eu queria saber o seguinte, dentro da gestão do conhecimento, os colaboradores demonstram capital intelectual? Oi, desculpa, Sidney, não ouvi direito. Dentro da gestão do conhecimento, os colaboradores aprimoram o capital intelectual? É claro que sim, né, Sidney? Pensa assim, se eu estou num ambiente que, quando a gente pensa em gestão do conhecimento, a gente pensa numa empresa que tem processos formais
para criar conhecimento, para potencializar conhecimento individual, né? Para ampliar as conexões entre as pessoas. Então, o trabalhador do conhecimento, esse é um termo que o Davenport usa, né? O Davenport é um autor também muito famoso na área de gestão do conhecimento. Ele fala que existem os trabalhadores do conhecimento, né? As pessoas que estão inseridas em ambientes que dispõem dessa cultura e desses processos para a gestão do conhecimento. Então, certamente, né, quem atua num ambiente assim potencializa, aprende mais, se conecta mais, né, colabora mais, e isso em termos do trabalhador, né, de cada um de nós, com certeza potencializa bastante, né? Isso, aí precisam de habilidades, claro. Tem alguém que fez uma pergunta interessante aqui, a Mara, né? Tem um amigo que trabalha numa startup e tem dificuldade para contratar bibliotecário. Eu não sei onde você trabalha, Mara, qual é o teu estado, né? Mas, assim, o que é legal, que isso, né, uma coisa que muitas escolas de biblioteconomia fazem isso, é indicar profissionais, né? Então, por exemplo, se esse teu amigo é da cidade de São Paulo, eu peço que você faça uma ponte, né, entre ele e a gente, lá da FESP, porque a gente tem um trabalho na FESP que o nome é Banco de Talentos, que é capitaneado aí por uma professora nomeada Adriana de Souza, né, quem é da FESP conhece. A gente hoje trabalha, né, com gestão do conhecimento, levantando as competências, né, dos nossos alunos e dos nossos ex-alunos para indicar para as empresas, viu, João? Isso é uma coisa que a gente faz na FESP, depois a gente pode trocar umas figurinhas. E a gente faz esse trabalho para quê? Para poder colocar, né, ou indicar estagiários ou profissionais para esses nichos específicos. Então, o contratante entra em contato com a gente e fala, olha, eu quero um bibliotecário recém-formado, que fala inglês, que já tenha trabalhado no escritório jurídico, e que, enfim, né, ela coloca um contexto de competência, a gente aciona o nosso banco de talentos, indica alguns currículos, e às vezes dá match, viu? Match, né, que fala, né? As pessoas conseguem se conectar e a gente já conseguiu, né, empregar muita gente. Então, eu acho que, nesse sentido, né, puxando um gancho aí com o que o João falou, as escolas de biblioteconomia poderiam ser celeiros, né, desses profissionais, né? Quem forma poderia potencializar essa colocação aí dos profissionais no mercado de trabalho, né? Seria uma ponte muito importante para a gente valorizar a profissão, né, para quem trabalha nessa empresa. Deixa eu ver. Bom, pessoal, eu acho que... Opa! A Sunamika, né? Sunamika está falando aqui de como aplicar a gestão do conhecimento no arquivo de uma instituição pública. Sunamika, a gente tem, né? Tem experiências. Depois, se você quiser me escrever, eu posso te passar mais informações, né? A gente tem algumas pesquisas e algumas experiências práticas de aplicação de gestão do conhecimento em arquivo, e especialmente na área pública. Às vezes, isso me dá uma certa ideia errada de que gestão do conhecimento só funciona em empresa privada. Não, né? Existe, inclusive, um encontro no Brasil de gestão do conhecimento em empresas públicas. Acontece em Brasília, né? Não sei qual é a periodicidade, aí eu não sei, não lembro agora se é anual ou bianual, mas as empresas fazem encontros, né, para trocar experiências. Inclusive, a própria SBGC faz um encontro anual, né, que inclusive agora está aberta a temporada de envio de trabalhos, para que a gente possa... para que as empresas possam trocar experiência. Então, existe sim aplicação de gestão do conhecimento em empresas públicas, tá? A Clarissa está passando aqui até o contato dela, olha que legal, gente. Estamos fazendo conexões importantes aqui. Mara, Rio Grande do Sul, mas de repente você pode falar com os colegas lá da Federal do Rio Grande do Sul, para ver se eles têm interesse. Olha, a Roberta, né, que é uma colega nossa também, muito atuante na área, está iniciando o mestrado dela na USP, né, e essa é a pesquisa dela. Excelente pessoa, Mara, para você conectar aí com a Roberta, tá? Isso.
Gestão do conhecimento em sistemas de biblioteca? Nós temos uma experiência, né? Não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui, deixa eu olhar direitinho o nome dela aqui, para não falar nada errado para vocês. Me dê um minutinho só, gente. Perspectivas. Tem uma revista, essa aqui que eu já vou passar para vocês. Essa revista aqui, ela é uma revista especializada, pessoal, e é uma revista da nossa área, o nome dela é Perspectivas em Gestão do Conhecimento. É um periódico especializado só de experiências, né, trabalhos teóricos, mas também muitos trabalhos práticos, por isso que é legal, trabalhos aplicados, para implantação de gestão do conhecimento. Então, você encontra de tudo. Biblioteca escolar, biblioteca universitária, área de arquivo, empresa jurídica, empresa da área da saúde, tem muitos trabalhos interessantes para você conhecer, né? Isso, para você conhecer, e aí estamos colocando outras revistas aí. Isso, é Qualis B1, olha lá, João, já escrevi nela, você também, tenho certeza. É uma excelente revista. Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente agora tem 120 pessoas no nosso finalzinho de aula, né? Já daqui a pouquinho eu vou até parar de gravar. E o que a gente está fazendo aí no nosso bate-papo? A gente está fazendo, né? Criando e exercitando aquele modo de conversão que a gente aprendeu, né, nessa breve aula sobre gestão do conhecimento. A gente está fazendo conexões, né? Então, a Mara conheceu a Roberta, que conheceu o João, que conheceu a Ana Cristina, que conheceu a Lucimar, ou seja, a gente está conseguindo, né? É isso, é da UFBP, isso mesmo, João. A gente está conseguindo conhecer pessoas, conectar pessoas, né? Então, por exemplo, quem quiser fazer conexão, pode deixar, né, o seu e-mail, de repente a gente pode depois, né, fazer novas conexões, né? Então, convido aí as pessoas que se interessaram pelo tema para trocar o seu contato para que a gente possa ampliar essa discussão fora da sala de aula, tá? Em 1h30, né, eu preciso encerrar aqui a gravação. Então, a ideia de hoje, né, foi falar um pouquinho, como eu disse, é uma pílula, né, porque esse tema é muito amplo, mas uma pílula sobre um conceito que o David Garvin, né, que é um autor e é contemporâneo, ele também é professor, também é consultor na área de gestão do conhecimento. O David Garvin, ele traz, né, um conceito de aprendizagem organizacional, como a empresa aprende, e para trazer esse tema para vocês, eu apresentei de uma forma muito rápida o conceito base da gestão do conhecimento, que é a espiral do conhecimento, né? Como se cria conhecimento, quando a gente socializa, quando a gente externaliza, quando a gente combina, quando a gente internaliza, ou seja, rodando a espiral do conhecimento, a gestão do conhecimento se processa, e o David Garvin, né, no livro dele, quem está me vendo aqui, né, o livrinho do Garvin, que é uma coletânea da Harvard, ele traz esse conceito de aprendizagem organizacional. Quem estava inscrito na aula, tá? Depois vai receber essa apresentação, né, que não tem nada de muito diferente, mas tem links que eu gostaria muito que vocês vissem, e aí eu fico muito contente com a presença de vocês. Vou ficar um pouquinho aí mais no bate-papo, tá? Só vou deixar de sair a gravação aqui. Obrigada, Marieta, obrigada, Karen. Tem muita gente que eu conheço só de Facebook, ó, que legal, gente. Adorei conhecer vocês pessoalmente aí.